caminho da maestria, na minha opinião, ele começa com a teoria, depois ele vai para a prática, depois ele vai para a autoanálise, depois ele vai para o feedback. Aí eu procuro alguém melhor do que eu, aí eu procuro mestres para me dar um feedback. Depois de tudo isso, quando eu repetir esse ciclo infinitamente e me sentir pronto, aí eu vou para a quinta etapa, que é a do ensinar. Aí eu vou passar isso para frente. Isso para mim é maestria. Como eu faço para ter maestria na inteligência social? Muita teoria, estuda com os melhores, aplica o dobro ou o triplo do que você consome. Você ficou 1 hora assistindo podcast? Legal. Agora vai 2, 3 horas praticar essa bagaça. Depois você volta pra cá e assiste um outro episódio. Você não vai ficar emendando num Netflix infinito na sua vida. Então, primeiro teoria, depois prática aplicada, direcionada, 2, 3 vezes de teoria. Depois autoanálise. Cara, eu fui lá. Onde eu acertei? Onde eu errei? O que eu fiz no podcast que, se eu tivesse feito de outra forma, teria rendido mais, teria sido melhor? Onde eu acertei para eu modelar e replicar isso nos próximos que eu vou? Beleza. Quando acaba isso, aí eu vou pro feedback. Aí eu vou, cara, olha isso aqui pra mim. Isso muitas vezes custa, né? Uhum. Você pegar uma pessoa que masterizou, uma pessoa que tá num nível muito além, e pedir pra ela olhar pra isso, muitas vezes é o trabalho dela. Ou, no mínimo, essa pessoa é bem valiosa. Então, cara, olha isso aqui pra mim. Quanto custa pra você olhar isso aqui pra mim? Pô, cara, olhei, analisei, observei. Aqui tá bom, aqui tá ruim, aqui tá excelente, aqui tá péssimo. Então onde tá bom, eu vou trabalhar pra melhorar. Onde tá ruim, eu vou corrigir. Onde tá ótimo, eu vou manter. Onde tá péssimo, eu preciso de uma estratégia urgentemente pra acertar isso. Então, esse ciclo desses 4 pontos. Chega um momento que isso fica no inconsciente da pessoa. Olha só, são 4 fases, certo? Teoria, prática, autoanálise e feedback. Quantas fases existem no aprendizado da PNL? 4 fases. Inconsciente incompetente, consciente incompetente, consciente competente e inconsciente competente. Primeiro, eu não sei que eu não sei. Um dia eu vou lá, descubro que eu tenho esse problema. Eu fui falar com uma pessoa e não sabia que eu não conseguia falar, que eu travei. Eu fui fazer um trabalho e não consegui. Aí eu descobri que eu não tenho aquela habilidade. Agora eu sou um consciente incompetente. Agora o jogo começa. Agora a brincadeira de teoria, prática, estudar, tarará. Em algum momento eu viro consciente competente. Cara, agora eu tenho as habilidades e eu sei que eu tenho as habilidades, mas eu ainda penso nelas. Eu ainda tô treinando, ainda tô praticando e tal. Em algum momento eu falo, cara, deu. Eu cheguei num nível onde eu vou colocar atenção e energia em outras coisas na minha vida. Hoje eu falo inglês e espanhol num nível que eu não preciso mais estudar. Eu nunca mais na vida vou estudar inglês ou espanhol. Eu posso, tipo assim, cara, pegar um livro, ler alguma coisa, pô, não conheço essa palavra. Aí eu vou pesquisar ela, lógico. Mas eu não vou entrar numa escola de inglês ou de espanhol hoje, porque eu falo inglês e espanhol fluente. Mas se eu quiser aprender um outro idioma, eu preciso voltar do zero. Se for aprender francês, eu vou ter que voltar do absoluto zero. Entendeu? Então eu tô num nível que eu falo, cara, não preciso mais. Aí você vai, em algum momento, entrar no inconsciente competente. Você já não pensa mais nisso. Entendeu? Eu sei que essa habilidade está aqui. Eu sei que se entrar alguém pela porta aqui agora, tipo, eu viro uma chave, I start to speak in English, I don't even know why, but I'm speaking. E quando eu quiser voltar para o português, eu volto para o português. E se quero começar em espanhol, e assim vai. Então, eu giro uma chave, giro uma chave. Isso é maestria, na minha opinião. Quer dizer, isso é a prévia da maestria. Quando você tem isso dominado, aí você parte para o ensino. Que aí é a etapa final maravilhosa. Porque até no Cone do Aprendizado, do Edgar Dale, ele fala que a melhor maneira de você aprender, 90% do que você estuda, você retém quando você ensina. Quando você está, na prática, envolvido nisso. Entendeu? Aí eu vou pro ensino. No meu caso, como eu já dei aula de inglês e espanhol há muitos anos, não preciso mais. Mas foi o que eu fiz com inteligência social, foi o que eu fiz com música e eu faria isso com outras coisas. Se em algum momento eu for bom o suficiente na luta para ensinar para alguém, eu vou ensinar. Hoje não é meu momento, com certeza. Então, Entendi, porque entendeu? o ensinar faz parte do Do aprendizado. aprendizado. Para você masterizar. A maestria do aprendizado está no ensino. Esse negócio Porque quando você vira o mestre, a maestria é o mestre. O mestre, Sim. ele precisa do quê para ser mestre? Ensinar. Ensinar, ele precisa de aprendizes. É. Para ser um mestre. Senão ele é mestre de quem? Ele é mestre dele mesmo. Aí Tá não cheio dá. de mestre dele Tá mesmo. cheio de mestre dele mesmo por aí. Cara, Tá cheio de cara com 0 cases e muitas teorias para te ensinar. Sim, sim. Não, os mentores de riqueza que não são ricos. Só tem isso agora. Na internet é o que tem isso aí, né, É o que cara? mais tem. Esse negócio das 10 mil horas pra se tornar um especialista, você acha que faz sentido esse Faz raciocínio? sentido. Faz? Faz sentido. Cara, 10 mil é um número específico, de acordo com um estudo específico. Mas uma coisa é fato. Quanto mais eu coloco energia e tempo para praticar aquilo,
mais eu melhoro. Agora, o conceito das 10 mil horas, que começou com um autor específico, depois foi passando para vários autores, e as pessoas hoje falam por aí como se fosse uma verdade, Uma né? verdade. Uma verdade. Cara, você precisa de 10 mil horas e tal. Isso partiu de um estudo, de alguma coisa, onde você pegou pessoas que eram consideradas gênio. O cara é gênio. O cara é gênio. Ele dominou aquilo e performa aquilo num nível absurdo. A gente tá falando de um Beethoven da vida, a gente tá falando de, entendeu? Um cara que tá no ápice da performance. Esse cara praticou 10 mil horas. Eu preciso praticar 10 mil horas para ter uma habilidade? Não. Não. Entendeu? Eu quero jogar uma pelada de fim de semana. Eu preciso ter jogado bola 10 mil horas? Não. Talvez o Cristiano Ronaldo treinou 10 mil horas. Para você bater uma pelada no final de semana, você não precisa. Sim, porque... Entendeu? Então aí depende do nível que você quer performar e executar aquilo. E isso tem muito a ver com a gestão de tempo, por causa que a gente não tem Exatamente. tanto tempo disponível, Exatamente. né, cara? Porque igual eu tava fazendo uma conta que, sei lá, vamos supor, o ano tem 365 dias, né? Sim. Vezes 3, então se eu praticar 3 horas por dia, alguma coisa, o ano inteiro, Você vai ter mais ou menos 1000 horas. 1000 horas. Exatamente. Você vai levar 10 anos. O ano inteiro. O que eu hein, falava mano? quando eu dava aula de O ano inglês? inteiro, final de semana e tudo. O que eu falava quando eu dava aula de inglês e eu não entendia absolutamente nada sobre tudo que eu acabei de falar aqui para você de aprendizado. Eu nunca tinha estudado nada de maestria, de cone de aprendizado, eu não tinha acesso a essas informações. Mas o que eu percebia? Que eu falava inglês e o aluno não. Ele vinha para aula, ele ficava 2 vezes na semana estudando 1h15. Quanto que dá isso? 2 vezes 2 na horas semana, e meia. 2 horas e 2 meia. horas e meia. 2 horas e meia por semana. Você colocar 10 horas por mês, no final do ano ele aprendeu, estudou 120 horas. As pessoas falam, estudos, né, mostram que para você começar a beliscar uma fluência, você precisa de 2.000 horas. Sério? Sério. Não sabia. Aí você tá falando de 120 horas. Quantos anos o cara precisa ficar nisso? 15 anos, 20 anos. Aí você vê, porque as escolas têm, principalmente as mais antigas, quando as pessoas eram mais ingênuas, né, menos acesso ao conhecimento, existiam planos de estudo de 10 anos, de 15 anos. Você entrava, você tá no beginner, agora você tá no intermediate, agora você tá no advanced. Tu fica 10 anos dando dinheiro para uma escola porque você é um bunda mole, um incompetente que não percebeu que tu tem que sair da escola e continuar a estudar. O mínimo é você olhar tudo aquilo que você estudou de novo, fazer a porra da tarefa, da homework, não sei o quê, e voltar lá com o mínimo que te exigiram. É o mínimo. O mínimo é, ó, pessoal, tarefa tal pra vocês. Isso aqui é tipo assim, ô imbecis, façam pelo menos isso, pra vocês não ficarem pra trás. Agora, a pessoa inteligente, ela não vai fazer o mínimo. Não vai. Ela vai chegar na próxima aula, ela revisou a aula que ela acabou de aprender, ela fez a tarefa, ela já leu o próximo capítulo inteiro, ela já antecipou o que eu vou ensinar hoje e ela já vem com dúvidas que ninguém vai ter. Essa pessoa vai sair fluente. Aí você vê por que no final de 2 anos, quando eu olhava ali pras turmas, eu falava, cara, essa pessoa aqui tá falando um puta inglês bonito. Esse moleque aqui não consegue falar hello ainda. O que separa um do outro, cara? Ah, não, mas um tem mais facilidade e tal. Tá, beleza. Cara, todo ser humano tem aptidões, né? Existem inteligências múltiplas. A parte social é uma delas. Você tem inteligência linguística, você tem inteligência musical, você tem inteligência espacial, motora, ok. Então, algumas pessoas têm mais aptidões ou menos aptidões. Mas nada é impossível, cara. Impossível você estudar 2.000 horas com qualidade um idioma e não conseguir se comunicar o básico do básico. Impossível. Porque você fala uma língua. Por isso é impossível. Porque eu tô falando português com você, então é impossível você não aprender inglês. Ah, não, ele é uma pessoa com uma limitação intelectual. Ele não fala direito, ele não se desenvolveu direito. É uma outra história. Tô falando do comum, né? Tipo, 99,99%. Cara, todo mundo aqui fala português, sim ou não? Você aprendeu de algum jeito, sim ou não? O que te impede de aprender inglês? Me dá uma resposta racional, elaborada, que fala que você aprendeu português por tal motivo e que é impossível você aprender qualquer outro idioma por tal motivo. Não existe. Sim. Que o cara não tem esse foco, né? Essa vontade, né? Sacou? Essa garra, né? Porque, pensando nesse raciocínio das horas, não é fácil se tornar especialista em nada, então, né, cara? Exatamente, não é fácil. E não é pra ser fácil. Porque especialista, ele é um especialista, cara. É. Especialista não é um cara que vai lá no chat GPT, faz uma pergunta, tem uma resposta e fica falando dessa porra. Não, cara, isso é um impostor. Porque Isso é um hipócrita. 1 hora por dia é 365 horas, cara.
E já é coisa pra caramba, né? Parece ser, mas Parece não é. ser coisa pra caramba, mas Parece, não mas não é. 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 Então, é legal que você quebrou o mito, então, da fluência rápida, né? Esses cursos que falam que você vai Sim. atingir a coisa rápida e tal, Eu né? era um puta inimigo desse sistema também. Por isso que eu tinha vários problemas nesses lugares também. Não era pra mim, obviamente. Eu tinha que criar o meu negócio e seguir minha vida. Mas eu tinha que, naquele momento, eu achava que eu tinha que me enquadrar dentro daquelas regras pra poder me encontrar na vida, pra poder ter minha grana e tudo mais. Mas eu já era puto com isso. Porque eu já sabia que com 17 anos eu falava inglês. E eu sabia que tinha sido por um caminho diferente do que aquela galera tava seguindo. Eu falava, cara, não foi assim. Não foi assim que eu fiquei fluente em inglês. A galera não vai ficar fluente em inglês aqui. Principalmente a galera morgadona, que mais falta do que vem, que não faz nada do que eu tô pedindo, que não presta atenção na porra da aula. Eu falo, cara, você tá gastando dinheiro da tua família, cara. Vai ter vergonha na cara. O seu caminho foi mais orgânico? Eu era horrível em inglês na escola. Horrível. Com 14 para 15, eu comecei a me entreter com o inglês, culturalmente falando, músicas, séries, filmes. E aí eu comecei a querer entender aquilo. Cara, eu preciso entender o que tá falando nessa música. Aí eu ia estudar tradução. Aí filmes e tal. Então foi primeiro imersão, cara. Primeiro é você adaptar a tua mente para uma coisa que você quer conquistar. Você imerge naquilo. Imersão é o oposto de 1 hora por dia. Imersão é o oposto de 2h30, 3 horas por semana. Não existe imersão com 3 horas por semana. Uma coisa não cabe na mesma frase da outra. Entendeu? Então, quando eu percebi que a minha vida, por vontade própria, estava 3, 4 horas por dia pensando naquilo e querendo aprender algo daquilo, aí começou a rolar um desbloqueio. A primeira escola que eu fui bem em inglês foi a primeira escola que eu fui convidado para ser professor mais novo que tinha lá. Era uma escola que a galera estudava por teatro. O livro, ele não tinha quase nada de grammar, né? de regras e gramáticas, etc. Ele tinha cenas para você interpretar. Diálogos. Diálogos. Você é o Peter, ela é a Mary, e aí eu sou o Joe, e aí a gente tem que interpretar. E a cena é engraçada, e aí eu tenho que entrar na personagem. O que é isso na escala do aprendizado? É 70% a 80%, que é se envolver emocionalmente naquilo. Só tá abaixo de ensinar, que aí é 90%, é tipo o máximo que você tem. Então, quando eu me envolvo nisso, quando eu falo, cara, se eu não aprender essa porra, eu vou passar maior vergonha lá na frente. Fora que é uma baita oportunidade de ser um cara maneiro, de, tipo, se desenvolver, brincar com a galera, se eu aprender esse negócio aqui, então eu vou aprender esse diálogo. Como que uma criança aprende a falar um idioma? Observando. É com livro? Não. É com gramática? Ela não sabe ler? Como que ela aprende sem ler? Observando e querendo se imersão. comunicar, né? É com imersão, é. exatamente. Ela só tá fazendo isso da vida dela. Querer se comunicar. Tudo que ela tem na vida dela é querer se comunicar com alguém. Então ela passa 15 horas por dia. Por isso que, muito rapidamente, você vira fluente no idioma? Não. Você domina um idioma. Português é a sua língua nativa. Essa língua você tem domínio. Você não é fluente em português. Entendeu? Existe uma diferença entre fluência e domínio de um ambiente, de um idioma. O português você domina. E como é que você faz quando você... Com as coisas que você é especialista, você escolhe e fica um tempo focado naquilo, estudando só aquilo? Só aquela coisa? Cara, para você não bitolar, você pode colocar algumas outras coisas. Mas não pode ser, de maneira alguma, numa proporção minimamente parecida. Não pode ser. Cara, eu quero aprender a tocar violão. Beleza. O quão importante isso é pra você? Em quanto tempo você quer aprender isso? Em 1 ano. Cara, então em 1 ano, imagina aí, supor, né? Eu não vou lembrar exatamente, eu aprendi a tocar violão com 7, 8 anos. Mas vou supor, cara, você vai ficar ali umas 3, 4 horas por dia tocando. Ah, mas eu só vou fazer isso na minha vida? Não. Você vai dormir 8 horas, você vai estudar, sei lá, teu trabalho, tua faculdade, etc. 4, 6, 8 horas. Já tá te sobrando pouco, já tá te sobrando 8 horas. Você vai comer, você vai beber, você vai no banheiro, vai tomar banho, tá te sobrando umas 6 horas. Cara, dessas 6 horas você vai pegar 4 pra estudar. As outras 2, você vê uma série, você vê um vídeo que você quer, você assiste um podcast, pra você não bitolar.
Pra você não ficar, tipo, que é o que o gênio faz. O gênio é o gênio, velho. Ele é fora da curva. Ele tem uma capacidade de foco absurda. Laser. É um hiperfoco, né? Hiperfoco. Ninguém tira ele daquele estado. Ele vira, muitas vezes, antissocial. Se for necessário para desenvolver aquilo. Entendeu? Isso é diferente. Ah, não, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ser sociável, mas eu quero aprender aquilo. Beleza, cara. Então coloca ali pelo menos umas 2 a 3 horas por dia para você dedicar para aquilo. Se você achar que, cara, 1 horinha na semana, 2 horas na semana, você é um idiota, cara. Você tá caindo no conto mais velho que existe, entendeu? Você vai ser no mínimo mediano, assim, Ah, né? cara, você vai levar muito tempo para ser mediano. Exatamente. Que não é o seu objetivo. Entendeu? É, mano, galera vendo e chorando. A vida não é tão fácil assim. É, velho. A vida não é tão docinha assim, não. Você veio aqui destruir os sonhos do cara que tá achando que vai tocar guitarra, falar inglês, vai tocar igual o John Mayer, vai falar igual o... Cara, desculpa, mas pra eu falar inglês, tocar e cantar parecido com o John Mayer, eu levei a vida inteira. Se a gente pegar um violão agora, eu mostro aqui agora, mas levei muitos anos pra isso. É, então, porque é isso, Isso é mano. real, cara. Isso é O real. cara... Porque o próprio John Mayer, ele não faz algumas coisas que outros caras fazem, né? Por exemplo, Sim. ele é muito bom em tocar guitarra, mas ele não tem o shape do Cariani, vamos supor. Sim. Porque Exatamente. nessa Cada um equação se dedica talvez o mesmo tempo pra determinada coisa. Exatamente, nessa equação que entra a coisa da aplicação do tempo, né? Enquanto ele tá Das tocando... limitações. Das limitações de tempo. Enquanto ele tá tocando guitarra, o Cariani tá fazendo exercício e o Pondé tá lendo sobre filosofia. Exatamente. Cada um vai se destacar numa área, né? Exatamente. E eu tô socializando. E você tá socializando. É, cara. Entendeu? É isso. Na prática é isso mesmo. Sim. Mas, cara, você brincou, né? Você falou do lance da destruição ou desconstrução também. Mas isso deixa uma pessoa mais poderosa, cara. A pessoa tomar pancadas, ela automaticamente vai sair desse processo mais forte. Só depende de como ela toma a pancada para quanto tempo vai levar. Se é uma pancada no emocional, um ataque direto, vai abalar mais, vai levar mais tempo. Mas quando essa pessoa levantar, meu amigo, aí ninguém para ela. Porque ela se torna uma pessoa muito perigosa. Pessoas mais perigosas que tem por aí. Pessoas que, cara, foram lá pro fundo do poço, sentiram na pele a dor de estar lá no fundo do poço, sem ninguém estender a mão pra tirar ela da merda. Ela rolou, bordou lá dentro, falou, cara, chega, saca? Enough is enough. Chega, vou sair por conta própria. E ela vai sair. E quando ela sair, meu amigo, ninguém consegue colocar ela de novo lá. Você pode fazer o que for com ela. Ela comeu o pão que o diabo amassou. Ela passou por algo pior que você tá tentando oferecer pra ela. Você pode vir com qualquer criticazinha, opiniãozinha de merda. Foda-se. Ela já falou pra ela mesma algo mais duro. Algo mais forte. Então ela se torna uma pessoa que domina a si mesma. E essa pessoa é perigosa. É. Quando a realidade te convoca, né?